Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao primeiro episódio de 2026 e também ao primeiro episódio da segunda temporada do Por Que Não podcast. Eu sou a Tami Paiva e a partir de agora te convido a acompanhar uma temporada especial com convidados empreendedores e profissionais que carregam histórias de vida, aprendizados e experiências reais, pessoas com trajetórias diferentes, atuações diversas e conhecimentos que atravessam várias áreas, mas que têm algo em comum, conteúdos valiosos, práticos e inspiradores para compartilhar com vocês. Nossa convidada de hoje é uma grande parceira da EUNO e ela é engenheira de produção, fundadora da Openwise e especialista em gestão, processos e estruturação de negócios. Há mais de 8 anos, atua liderando operações e pessoas, sendo 5 deles no ecossistema de tecnologia e inovação, com experiência direta em startups e spin-offs. Como mentora de gestão, ajuda empreendedores a organizar suas operações, criar indicadores estratégicos e transformar crescimento em escala sustentável. Além disso, é gestora de comunidades pelo Sebrae em diversos estados do Brasil, conectando negócios e fortalecendo o ecossistema empreendedor. Seja muito bem-vinda ao Por Que Não podcast, Isabela Freire. Obrigada, Tami. É um prazer estar contigo. Nossa parceria começou, algum tempinho atrás e estou muito feliz da gente bater esse papo, que tem tudo a ver. A gente se conectou ali desde o início de forma organizada e sistêmica, né? A gente tem muitas coisas em comum. Então, é uma honra ser a primeira convidada dessa segunda temporada do seu podcast, que eu confio tanto, né, no seu trabalho e admiro também você como empreendedora, como mulher, enfim, todos os papéis que você também faz aí na sociedade. Obrigada pela introdução e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização em GTD. Estou super animada de compartilhar o tema aqui com o pessoal. Muito obrigada, Isa. É um prazer enorme aqui pra gente também ter você como a primeira convidada aí. Eu acho que o nosso trabalho ele acaba se encontrando em muitas frentes, né? Então, eu acho que a gente vai ter muito aqui para agregar hoje sobre o GTD. E o GTD, eu acho que eu nunca comentei especificamente da metodologia, só citei em alguns momentos, né? E vai ser muito bom trazer também a sua experiência aí, um pouquinho com essa metodologia, né? Com certeza. Então, assim, para a gente nortear aqui, começar eu separei algumas questõezinhas para a gente ir desenvolvendo. Para alguém que nunca ouviu falar em GTD, como que você explicaria o que é o método em poucas palavras? Perfeito. Em poucas palavras, talvez seja difícil, porque é o método que tem 5 etapas, É bem grandinha, mas, né? assim, ele vai um pouquinho de estrutura. Mas eu diria, assim, com todas as aplicações que eu fiz, tanto para mim, né, como Isabela pessoal e no meu trabalho da área profissional, quanto para as minhas mentoradas também, eu diria que é um método para tirar o peso da mente. E aí devolver essa clareza para a vida, porque muitas das vezes a gente não consegue se organizar porque tem muita coisa acumulada. E não é acumulada que eu falo, pode até ser em papel, em abas, etc., mas principalmente na nossa cabeça. Então, trazer essa clareza é importante, né? Então, o GTD ele foi criado, né, por David Allen e ele não nasceu inicialmente como método de produtividade para fazer mais, que a pessoa tem essa mania, né, performance é fazer mais, mais. Pelo contrário, mas o GTD traz para viver com menos ruído mental. Então a gente separar realmente o que é, né, produtividade saudável de uma produtividade que não é saudável com ruídos, enfim, ali o que sobrecarrega a nossa saúde mental. Então, basicamente, a grande proposta do GTD ela é simples, tá? Não é nada complexo, mas ela é um pouco profunda, vamos dizer assim, quase filosófica. Sim. Então, a proposta é basicamente tudo aquilo que ocupa espaço na sua cabeça precisa estar fora dela. E aí a gente usa uma palavra que na verdade, duas palavras que eu gosto muito, que é sistema confiável. Quando você cria e desenvolve, né, um acompanhamento dentro de um sistema confiável de organização, nossa, muda tudo. Então, não é sobre agenda. Tem pessoas que falam, eu já tenho agenda, me comunico bem com minha agenda, me organizo por lá. E também não é sobre lista de tarefa infinita, né? Um Kanban
cheio de coisa, etc. É basicamente organizar compromisso, as ideias, suas pendências, sonhos também é importante, as responsabilidades do dia a dia, de forma que a mente possa descansar, né? Que a gente olhe para tudo, mas que a gente também tenha um momento de descanso sem se sentir culpada, basicamente, né? Então, quando a gente usa o GTD, a gente não vive mais reagindo ao que aparece. Realmente a gente passa a viver escolhendo de forma consciente mesmo o que faz sentido agora e o que pode esperar. Eu acho que é muito legal, porque o GTD consegue diferenciar o que, que é urgente, o que, que é importante, o que, que você precisa parar para ver, o que, que você não precisa. Então, eu gosto bastante. Então, para quem nunca ouviu, é um resumo básico da metodologia. Joia, muito bom. Porque quando as pessoas escutam assim metodologias de produtividade, já começa a pensar em algum sistema muito complexo e tudo. E eu acho que você trouxe aí de forma clara que o GTD, ele realmente ele é muito aplicável para rotinas no geral, de pessoas É dia a comuns, dia, do dia a com dia. certeza. Enfim, a ideia ali do GTD é o que o David Allen fala que é a produtividade sem estresse, não a produtividade com a ideia da alta performance e, enfim, né, como a gente tem escutado muito ultimamente. E assim, queria te perguntar como que você conheceu esse método e em que momento da sua vida ele fez mais sentido? Nossa. Assim, voltando no tempo, né? Já faz uns 4, 5 anos que eu utilizo o GTD. Então, eu não vou lembrar o certo, o momento específico, mas foi um momento que eu tava olhando de fora, assim, né? As pessoas olhando de fora, parecia que tava tudo certo, sabe? Ai, que bonita, aí você tá trabalhando, tá se organizando, etc. Eu, como engenheira de produção, né? Processo sempre foi, né, meu carro-chefe, minha especialização maior, mas por dentro, Isabela, eu vivia com a sensação de constante de atraso mental. E aí, porque assim, eu sempre fui muito executora, botar a mão na massa, muito responsável com as coisas, muito dou conta, sabe? Me dá aqui que eu dou, Uhum. me dá aqui que eu faço. Normal, Então, normal. sempre é normal, a gente vai acumulando, né? Então, quando a gente vê os nossos esforços, eles estão muito espalhados. E aí, só que assim, esse dou conta, ele vinha acompanhado de outras coisas, né? Tinha 1000 abas abertas na minha cabeça, tinha dificuldade de desligar, a sensação de que sempre tinha algo pendente, né, que estava devendo alguma coisa, e eu sentia uma culpa por descansar. Então, quando eu parava para descansar, eu falava, pô, podia estar fazendo outra coisa e tal, podia estar Uhum. trabalhando, podia usar isso aqui para fazer aquilo que eu deixei de fazer. E aí, realmente, o cérebro ele não parava. Então, quando eu conheci o GTD, ele fez sentido não como, né, igual a gente conversou, como método de produtividade, mas ele veio muito mais nesse momento para mim de descoberta de método de autocuidado mental. É legal, né? Porque o GTD ele é relacionado diretamente à rotina e à produtividade. Isso é fato. Uhum. Mas e de organização principalmente. Mas eu vejo muito autocuidado para quem usa o GTD, sabe? Usar mesmo assim as etapas e ter esse cuidado. Então, eu vi ele muito nesse início de começar o autoconhecimento, o autocuidado e, ao mesmo tempo, preocupar um pouco com a minha saúde mental também. E aí eu entendi que, na verdade, a organização, ela não é controle, eu não tenho que estar controlando tudo, microgerenciando e, né, ter milhões de visões. Na verdade, a organização é liberdade. Sim. Então, eu entendi ao contrário do que eu tinha até imaginado e, né, projetado na faculdade, por exemplo. Então, eu não tinha que controlar tudo a todo tempo. Na verdade, eu tinha que organizar para eu ter liberdade de escolha. Então, isso mudou completamente minha relação com o trabalho, com os projetos, mas principalmente comigo mesma. Então mudou muita coisa aqui dentro de mim. E aí o GTD entrou primeiro na minha vida pessoal, eu organizando as áreas da minha vida pessoal, e aí depois eu trouxe como ferramenta profissional. Então hoje, né, depois de 4, 5 anos usando, de fato, ele fez vários momentos da minha vida ele faz muito sentido. E é um método que eu uso recorrente, né? É um método que eu Uhum. não deixo de usar. Eu uso o GTD basicamente, se não é todo dia, toda semana. Então, basicamente, é um método que todo momento ele volta e ele está ativo. E tanto que quando eu explico nas mentorias, o que eu falo a criação do hábito ela é a parte mais difícil. Sim. Porque você entender o método, você cumprir um script pronto, você, né, ter suporte, ele é super fácil, isso é bem tranquilo. Você tem um playbook, você segue aquele playbook. Agora,
criar o hábito, trocar a sua rotina, entender a mudança, nossa, isso é a parte mais difícil. Então, o inicial do GTD é o que eu falo. Entendendo o inicial do GTD, conseguindo entender o impacto dele na rotina, depois você não quer largar. Então, É. é Fica basicamente automático, assim. né? É, Vira. vira automático, acaba, é o que você falou. O início, como qualquer metodologia, a gente fica ali tendo que pensar muito, raciocinar demais. Depois entra no automático e eu acredito que você que tem 4 anos aí aplicando na vida e nos negócios, acaba que é uma coisa tão automática que você nem pensa, no sentido de tópicos da metodologia. É só uma coisa que flui, né? É natural, verdade, Tami, isso aí e é legal, né, porque no início não era assim, eu tinha que revisitar, eu tinha que me forçar, e hoje é muito natural, porque minha cabeça já funciona com o GTD, eu não sei como não é me organizar sem o GTD, é muito louco, né? É que nem são hábitos, são hábitos. A gente acorda, toma café, escova dente. Você sabe que você automaticamente vai comer e vai lá escovar o dente. Então É. é uma coisa assim, tão automática quanto isso, que eu acho que é muito do que você falou. Às vezes a pessoa ela pensa que organizar significa que ela tem que estar ali seguindo um modelo engessado, que ela não tem a liberdade porque ela tem que seguir uma agenda, os horários muito determinados. Enquanto que, na verdade, é o contrário. Quando você se organiza da maneira correta, da maneira adequada à sua realidade, isso se torna uma liberdade na sua vida, porque você começa a entender os espaços para você colocar todas as atividades que você quer, que você deseja, e, enfim, e poder ter ali a habilidade de poder mover esses espaços e fazer alterações também, né? Ah, é uma liberdade tremenda, maravilhoso. Tem uma frase aqui que o David Allen diz: é, nossa mente é feita para ter ideias, não para armazená-las. O que que isso significa na prática? Eu gosto muito dessa frase. E, na verdade, essa frase é mais um divisor de águas mesmo, né? Quando a gente entende ela na prática, não só lê, mas reflete sobre ela, ela nos traz que um significado muito legal, porque toda vez que a gente usa nossa mente como um depósito, a gente está gastando energia desnecessária, a gente vive em estado de alerta constante, parece que qualquer coisa vai acontecer a qualquer momento, e a gente cria essa ansiedade sem perceber. Porque às vezes a pessoa não é ansiosa, mas ela cria esse pequeno caos todos os dias e todos os momentos, mesmo com coisa pequena. E aí, pela neurociência, até, isso até é explicado pela psicologia também, que a nossa mente é ótima para criar, né? Na verdade, nosso cérebro é bom para conectar, para imaginar, para decidir, mas a nossa mente ela é péssima para lembrar de tudo o tempo todo. Ela não foi feita para armazenar. Se a gente usa ela como depósito, coitada dela, ela não foi feita para Uhum. isso. Tem gente que fala, ai, minha memória é excelente. Mas aí você vai perguntar, pô, mas o que que você almoçou daqui na segunda retrasada? Não, eu não lembro. Eu falo, mas aí, tá vendo? Então, não é para armazenar, né? Porque são coisas que são mais importantes, a gente consegue guardar momentos, lembranças, memórias, né? Pessoas, enfim. Mas quando a gente parte para o âmbito profissional, principalmente, muita coisa se perde. E é aí que vem a desorganização mental, né? Então, a nossa mente, de fato, ela precisa trabalhar nisso. E quando a gente tenta armazenar, por exemplo, preciso responder fulano, tem que marcar o médico. Não posso esquecer daquele tal projeto lá. Ah, mas qualquer dia eu resolvo isso aqui. E aí, quando a gente tem várias pequenas coisas que a gente acha que é simples, né? Tipo, várias coisinhas. O cérebro entra em modo sobrevivência, coitado. Então, o GTD ele resolve isso criando um sistema externo confiável. Então, onde você vai confiar mais nesse sistema do que na sua memória, que é o certo. Então, a gente precisa fazer aquela descarga mental e trazer esse sistema confiável. E aí, o GTD gera um negócio que é muito raro hoje em dia, se a gente for parar para pensar, né, também a gente que usa o GTD. O GTD ele traz uma coisa que é muito, muito raro, real e muito valioso, que é a presença. Uhum. Quando você não se preocupa das coisas que estão na sua cabeça, que você precisa resolver tudo aquilo que tá, e que você confia naquele sistema que você criou e que você acompanha, você fica presente.
Então, você está presente naquilo que você está se propondo a fazer naquele momento. Então, é muito legal. Então, você está onde está, né? Ali, você está fazendo o que você está fazendo, e aí não fica aquela sensação de que algo importante pode estar escapando ali da sua mão. Por isso que ele é uma frase chave da metodologia, né? Porque, de fato, repetindo até para vocês, a nossa mente é feita para ter ideias, não para armazená-las. Então é isso. Então a gente cria, né, esse ambiente seguro e basicamente como a gente conecta isso. E aí, também eu até queria conectar um pouco com a história de David Allen para o pessoal entender também quem foi e por que que ele criou o GTD. Você acha que a Uhum. gente pode entrar um pouquinho? Claro, super, super interessante a gente poder compreender da onde veio, né? Eu acho que é legal, eu gosto muito de história, né? Acho que era uma das matérias preferidas na faculdade. E eu acho que eu me conectava muito assim com o passado de não de levar isso, né? Mas de trazer os ensinamentos. Então, David Allen começou a carreira dele como consultor de produtividade e ele lidava com um público tipo executivos, líderes e grandes empresas. Então, era um público, querendo ou não, muito exigente, né? E aí era o ponto-chave que ele percebeu algo curioso atendendo esse tipo de público. O problema dessas pessoas não era falta de tempo, era excesso de coisas não organizadas mentalmente. Então, ele começou a perceber que tinham padrões. Poxa, mas todo mundo fala que está com falta de tempo, mas aí quando eu olho a agenda está desorganizada, as tarefas não sabem onde que tá, esquece tudo. O que está acontecendo? Não é fisicamente, é mentalmente. E Uhum. aí ele via esses líderes que eram extremamente competentes, né? Falando de técnica, tecnicamente, e eles travavam por incapacidade. E aí, muito pela sobrecarga cognitiva, não pela capacidade técnica, mas cognitiva mesmo, por essa sobrecarga que vivia essa bagunça, né? Vamos dizer assim. E aí ele começou a estudar comportamento humano, estresse, tomada de decisão. Aí ele estudou também sobre clareza mental. Ele fez uma união, né? Do meio que corpo, mente e espírito, vamos dizer assim. Então, ele fez esse estudo de forma geral, e aí nasceu o GTD, que ele consolidou no livro, né? O livro, Uhum. deixando aqui para vocês, que é uma leitura muito legal, A Arte de Fazer Acontecer, que é o livro do David Allen, no qual ele realmente explica toda a metodologia e tal. E aí, o método ele não foi criado para empresários, né? Todo mundo acha, isso é só para empreendedor, só para empresário? Não. É literalmente para qualquer pessoa que queira viver com mais clareza e menos ansiedade. Então, se esse é o objetivo da sua organização, leia o livro, procure mais sobre o GTD, que é bem, bem interessante, assim, aprofundar. Eu falo muito para um público geral que às vezes tem ali um pouco dessa dificuldade de conciliar as questões de casa, família, com o trabalho. E o GTD, ele é para mim, assim, uma metodologia que se encaixa perfeitamente em você conseguir alinhar todas essas áreas. E é isso que você falou, né? Eu acho que conhecer da onde veio é importante, saber quem foi o David Allen. E uma coisa que você falou ali atrás também, sobre o ponto da reflexão, né? De ser um método que te coloca para pensar, te coloca para refletir. Eu acho que isso é o mais essencial e é algo que hoje, com toda a correria, com todo o barulho que a gente tem de todas as tarefas, acaba que não é feito. E enquanto que nesse método ele tem ali aquelas etapas iniciais ali de capturar, de esclarecer, e depois ele vem refletindo, né? Eu É, acho que tudo isso faz a gente, de fato, ficar no presente. A gente pensar e ver aquilo que está acontecendo agora e como se organiza diante disso, né? verdade. Mas é isso. E assim, hoje, na sua rotina, com a Operwise, com as mentorias, com os seus cuidados pessoais, família, como que entra o GTD, né? Onde que ele entra? Eu sou uma pessoa bem generalista, né? Isso lá no início, na faculdade, isso era um problema para mim, tá, Tami? Assim, tipo, eu enxergava e falava, poxa, eu preciso me especializar. Dentro da engenharia de produção, a gente tem mil possibilidades, né? Ergonomia, Uhum. logística, PCP, nossa.
PO, tudo quanto há de coisa para se fazer dentro da engenharia de produção. E aí eu me sentia meio obrigada, assim, sabe? É uma pressão até pessoal, não era nem externa, não, era pessoal, de eu ter que me especializar em alguma coisa. Porque eu Compartilho sempre dessa tive. dificuldade. É bem difícil, porque o nosso olhar, né? Por isso que a gente se parece muito no modus operandi, vamos dizer assim, porque a gente é generalista no sentido de olhar para cada uma das coisas, né? E aí isso vem nessa visão de operações. E eu descobri operações no meu terceiro estágio, e aí, né, o meu primeiro estágio foi no Sebrae, depois eu passei por uma empresa brevemente de engenharia, né, e que era aqui da unidade consumidora aqui de Minas, que é a Copasa, e aí depois eu fui para um grupo do mercado imobiliário de Florianópolis, né, comecei a trabalhar remoto e tal, já estagiando, e aí foi um mundo totalmente diferente, no qual eu falei, poxa, ou eu foco aqui realmente no que eu quero, ou o mercado vai me engolir, né, basicamente. Aí foi quando eu Uhum. comecei a me organizar, a entender que a carreira era negócio, né? Ou eu focava na minha carreira e focava no meu desenvolvimento. E aí foi muito legal que eu estava nesse estágio como controller, então entrei para fazer orçamento, entender mais de finanças, metas, indicadores. Foi uma segunda faculdade para mim esse estágio. E aí depois eu fui chamada para uma das startups desse grupo, que era 7 empresas, e aí, lá dentro dessa startup, eu assumi, acho que eu tinha 21, 22 anos, eu assumi uma equipe de 40 pessoas, eu assumi a empresa inteira. E aí foi naquele momento que eu falei, gente, deve ter um nome para esse cargo, porque Uhum. eu tava como analista de processos e melhoria contínua. E eu falei, não é isso que eu faço. Processos é muito meticuloso, você vai mais ali dentro. Eu faço outra coisa, eu faço gestão, faço liderança, faço daily, weekly, mexo com indicador, vou em setor e tal. E eu não tinha líder intermediário, então era eu e todo mundo. Então tinha administrativo, financeiro, comercial, marketing, todas as áreas ali, e eu liderando todas Tudo as junto. áreas. E aí eu é muito doido. E aí eu falei assim, gente, deve ter algum nome para isso aqui. E aí eu fui pesquisando, pesquisando, sempre usei bastante o LinkedIn, foi quando eu comecei a ver meus pares, né, diretores de operações, head de operações, enfim. E eu falei, Uhum. gente, isso aqui é operações, que legal. E aí eu trouxe operações como minha especialização, então nos últimos 8 anos, de fato, eu atuei bem nesse mercado, né, de operações. E operações é isso, tem gente que me pergunta, "Ô, mas o que que é?" Aí eu falo, gente, é visão holística, é visão dinâmica, é você olhar, você ser generalista no sentido melhor da palavra, assim, você olhar para cada coisa que está acontecendo e como elas se conectam, como elas se comunicam. Então é muito legal atuar. Então, né, trazendo isso para minha rotina, se talvez não fosse o GTD lá atrás, eu não conseguiria, talvez, ter esse olhar tão holístico e tão integrado, né, dentro de operações, gerar realmente valor ali para a empresa e para o negócio, e hoje empreendendo, né, eu já empreendi no passado com uma People Tech, né, uma startup de recrutamento e seleção, e hoje eu estou com a Operwise, no qual a gente faz, né, mentorias de gestão. Eu trabalho apenas com mulheres hoje, dentro do empreendedorismo feminino, no qual é uma causa que eu me encontrei. E tem outros projetos, tem projeto com você, faço gestão de comunidades pelo Sebrae, tenho também, sou mentora do Sebrae delas, tenho também um projeto que está nascendo, né, vai nascer provavelmente esse ano, que é um clube de mulheres. Também já fui sócia de uma outra comunidade de desenvolvimento é, colaborativo, né, ali de pensamento crítico, etc. Então, estou sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E Muito bom. aí, e não é só profissional, né, a vida pessoal, né, para quem não sabe, eu tenho um marido que tem autismo, então o meu ser esposa, ele é diferente, ele não é uma família 100% tradicional, então tem todo um lugar que eu preciso me organizar primeiro, como Isabela, e todos os meus papéis, né, como eles se unem. Então Sim. é muito legal porque eu digo que o GTD sustenta a minha sanidade. É basicamente isso. Então, para olhar para tudo, dar conta de tudo, né? Então, com a Operwise, com os projetos, com as mentorias, com os conteúdos, comunidade, os compromissos pessoais, família, autocuidado, o GTD basicamente entra para mim como uma estrutura invisível, né? Porque ela existe, mas ela é basicamente minha rotina. Ela também é uma base de decisão,
porque hoje eu coloco na balança, chega uma demanda, alguma coisa nova, eu sempre coloco na balança. Qual é essa prioridade? Tudo que eu tenho e como eu avalio essa tomada de decisão, né? E principalmente ele entra também como sistema de confiança. Então eu confio muito, né, naquilo que eu estou colocando nesse sistema, confio muito nessas etapas que o GTD traz para gente. E aí assim ele me permite, né, separar essa vida pessoal de profissional, porque tem gente que fala, ai, não dá para fazer. Dá para fazer de forma equilibrada, né? Não dá para separar pessoa. Isabela é única. Isabela, casa, trabalho, mesma coisa. Mas na sua cabeça tem como separar. Tem momentos que a sua cabeça precisa estar pessoal e profissional. Então, no GTD a gente consegue separar isso. E aí também é muito importante para mim saber quando eu posso acelerar e quando eu preciso pausar. Então, isso Uhum. também é importante. E aí, uma coisa que eu trouxe lá no início, que eu volto a trazer aqui, que é descansar sem culpa. Eu ainda estou nesse processo, Tatame, eu falo que esse é o ponto principal para mim, porque ainda, né, por muito acelerada e muita coisa acontecendo, tem vezes que eu faço, sei lá, umas 7 reuniões por dia e diferentes assuntos em todas, e diferentes projetos Uhum. em todas, pessoas totalmente aleatórias em cada uma delas. Então, quando eu Não é fácil. acabo, eu falo, nossa, é tipo, nossa, como é que eu faço agora, né? E aí, esse descansar sem culpa tá sendo uma coisa que, principalmente agora em 2026, eu tô trazendo bastante para mim, sabe? Assim, eu quero manter um ritmo de produtividade, mas é aquilo que a gente conversou, sem uma produtividade tóxica do tipo, se você está fazendo nada, curta o nada que você está fazendo, sabe? Se Sim. propõe a fazer o nada, por favor, igual você se propõe a fazer os outros projetos. Então, é basicamente o método, né, de organização me ajuda a viver mesmo, assim, no dia a dia, não só a produzir, né, porque essa mania de produzir é complicado. Então, me ajuda também a olhar para isso. Então, ele organiza o trabalho, mas principalmente a relação que eu tenho com a minha vida, assim, tanto pessoal quanto profissional. Então, é bem legal. Eu gosto muito do GTD por conta disso. Muito bom, Isa. Realmente, eu acho que é muito do que a gente traz aqui no podcast, é sobre essas rotinas mais leves e não ter tanta cobrança, né? Eu vejo, assim, muito em você um pouco de mim, né? Nesse sentido aí de trabalhar com operações, com startups e com mil projetos, é, diferentes. Então, a gente sai de uma reunião e entra em outra com assuntos completamente diferentes, outras pessoas. E, enfim, e chega no final do dia, tá lá com aquela cabeça estourando, né? É, E eu acho que isso é um desafio para todas. Acho que é porque aqui a gente fala muito para mulher, né? Mas temos muitos homens ouvintes também. Mas eu acho que a mulher carrega muito essa carga e esse peso de dar conta. E o dar conta acaba que muitas vezes a gente leva para esse lado de ser super produtiva, de atender tudo aquilo que chega, não só no trabalho, como tudo que chega na vida pessoal, os problemas familiares, etc. E eu acho que isso é algo que todas temos que estar em constante aprendizado e vigilância também, né? A gente tem que estar sempre ali de olho para não se sobrecarregar, né? E com que bom que certeza. você trouxe aí esse lema aí para 2026 para você ter esse controle e descansar sem culpa. É extremamente importante. E com Com certeza isso certeza. vai refletir também com o tempo nos seus trabalhos, né? Enfim, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que você trouxe de uma maneira muito leve, muito clara aí sobre o GTD. Para quem não pegou o nome do livro no início do episódio que a Isa passou, é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Eu vou deixar aqui na descrição também do episódio. E eu queria agradecer a Isa pela sua participação, Isa. Muito obrigada. E para quem quer te conhecer melhor e acompanhar você, onde podem te procurar? Perfeito. Eu que agradeço, também é ótimo sempre estar, né, na sua presença, a gente conversar, fazer novos projetos, pensar em novas coisas e trocar perspectivas, né? Mesmo que sejam semelhantes, são sempre diferentes, né? Então é muito, Sim. muito legal. E aí, antes de eu
passar um pouquinho das minhas redes sociais e como é que o pessoal me acha por aí também. Eu queria fechar dizendo que no final das contas, assim, pessoal, para vocês que estão escutando, o GTD não é sobre fazer mais, viu? Não é sobre virar uma pessoa ultra produtiva, nada disso. É sobre criar esse espaço interno, espaço para pensar melhor, escolher com mais consciência e viver com menos peso mental. Tá? Então, assim, trazendo o lado pessoal, porque organização, para mim, não é rigidez, ele é cuidado. Tá? Então, é basicamente construir um sistema que vai te apoiar nos dias bons, né? E vai te sustentar nos dias mais difíceis. Porque, né, tem dias e dias quando a gente tá falando de organização e rotina. Então, quando a gente tira, né, da cabeça tudo aquilo que não precisa estar ali no nosso cérebro, sobra energia para o que realmente importa, que é a sua presença, as suas relações, a sua saúde, os seus sonhos e essa vida de verdade que a gente vive. Então dá para equilibrar, né? Apesar de ter várias demandas e fazer muitas coisas diferentes, assim como eu e a Tamires, mas basicamente entender a sua prioridade, a sua urgência, né? O que que eu quero, o que que eu não quero. Então tomar decisões mais assertivas também é importante. Então vocês conseguem, né, pelo Instagram, @operwise, né? Então vocês conseguem me achar e ver um pouquinho mais sobre o meu trabalho, ou no LinkedIn, Isabela Freire, com S2Ls, também vocês conseguem, que eu posto um pouquinho mais de coisas pessoais, reflexões sobre operações, um pouquinho de cada coisa. Então vocês conseguem também mesclar LinkedIn e Instagram ali, conhecendo um pouquinho mais do meu trabalho. Queria agradecer, mandar um abraço virtual para Tita, obrigada pelo convite, Ah, adorei participar. E muito muito bom. sucesso, vida longa ao projeto. Muito bom, muito obrigada, Isa. E muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também possa se identificar. E até a próxima. Obrigada, pessoal.